Hoje a gente está aqui no Tirando de Letra com um encontro maravilhoso proporcionado pelo Mulher e Literatura que aconteceu aqui na Universidade de Brasília. E a gente vai falar sobre um defeito de cor, vai falar com Ana Maria Gonçalves. E eu acho que você já está ciente disso a essa altura do campeonato, de que você se tornou um símbolo da literatura brasileira nacional que questiona, incita a provocação a respeito da raça, né, da coisa da afrodescendência, assim, você mexe muito fundo no emocional das pessoas, num resgate histórico esquecido, né? Então eu já começo te apresentando assim, porque eu não posso deixar de registrar aqui a importância do seu trabalho, tanto literário quanto de pesquisa histórica, né? E toda a vontade que você teve de produzir essa obra. Bem-vinda. Obrigada. Como é que você veio parar aqui na Universidade de Brasília hoje? Eu vim a convite para participar do evento de mulher, seminário, como é que chama mesmo, gente? Mulher e Literatura. Mulher e Literatura, né, que esse ano está homenageando as escritoras negras brasileiras, né? E para mim foi uma honra estar participando aqui, principalmente poder encontrar escritoras, né, que abriram o caminho aí, que estão há anos lutando, falando da questão negra e falando principalmente também da questão da mulher negra, né, que eu acho que é uma temática aí bem diferente dentro do feminismo, né, que realmente se trata em eventos onde se fala de mulher, né, e que abre o caminho para a gente poder publicar minha obra, por exemplo, né, seguindo aí pela temática delas. Porque até você chegar aqui teve uma jornada incrível. Você começou a ser provocada por uma série de registros históricos quebrados, né? Quebrantados, e isso te incitou a pesquisar. Conta como é que isso aconteceu na sua vida. Eu trabalhava em São Paulo, numa agência de publicidade, e estava meio cansada, trabalhando 8 anos sem férias, né? Aquela loucura, assim. E um dia eu achei que eu não estava mais feliz, né? Não era mais a vida que eu queria levar ali. E eu estava procurando alguma outra coisa para fazer. Uma amiga me chamou para ajudá-la a pesquisar e escrever um documentário sobre música latina em São Paulo, lugares onde se dança e se ouve, e quem frequenta esses lugares, né, da música latina em São Paulo. E eu estava numa livraria, na prateleira de guias de viagem, né, procurando alguma coisa sobre Porto Rico, ali o Caribe, e caiu um livro do Jorge Amado na minha mão, livro aberto, Guia da Bahia, Guia das Ruas e da Bahia de Todos os Santos. Ele caiu aberto numa página que era o prólogo, né, um prólogo chamado Convite. E eu achei que ele estava falando comigo, né? Quando você está procurando e está com as antenas assim ligadas, eu falei, tô lendo, eu comecei a ler, e ele fala, né, na parte, venha para a Bahia, moça, venha. Ele era vivo ainda, né? Foi 2000, 2001. E o texto, ele falava, venha para a Bahia, moça, eu serei teu guia, eu vou te mostrar não apenas o que há de belo, mas também o que há de feio e sujo nessa cidade. E eu falei, é para mim, né, esse chamado, esse convite. Continuei a ler, e ele falava sobre a rebelião Malê. Ele falava, precisa de um jovem, de um bravo e jovem historiador baiano que venha contar a história da rebelião Malê, né? E contou a história desses escravos muçulmanos que pretendiam formar um califado baiano ali, transformar a Bahia, né, num califado, e com um sistema para que eles fossem os governantes, escravizar os negros, matar os brancos, era fazer completamente uma revolução ali. Você tinha algum conhecimento dessa história antes desse momento? Nunca tinha ouvido falar, né? E foi uma rebelião extremamente importante para que se definisse os rumos da escravidão no Brasil, né? Foi uma primeira rebelião urbana, uma primeira grande rebelião urbana. E foi ali que os donos de escravos perceberam que os escravos pensavam, né? Tinha ali uma inteligência que burlava e muitas vezes ultrapassava o que eles achavam que eles seriam capazes de fazer. Porque eles fizeram coisas fantásticas, assim, foram meses e meses de planejamento. E eles eram capazes de, por exemplo, usar o alfabeto, né, do árabe, né, que eles conheciam para ler o Alcorão, né, e pegar a grafia e transformar os sons, né, de algumas línguas africanas, né, e usar como símbolo
alfabeto árabe. Então, para você descobrir esses bilhetes que eles passavam entre eles, para tramar essa rebelião, você tinha que saber tanto a língua africana que eles falavam, muitos deles falavam Hausa, né, quanto o árabe. O que só eles sabiam, né? Porque a maioria dos senhores de escravos na Bahia da época nem escreviam nem português. Né? Eles eram muitas vezes contratados para ensinar os donos, os filhos dos donos a escrever, a ler, né? Noções de direito, de comércio, né? Que eles tinham aprendido ao negociar com os árabes na África, noções de navegação. Então, essa rebelião assustou, né, todo mundo, e eles pensaram, e os escravocratas começaram a pensar, a gente não vai conseguir controlar isso por muito mais tempo, né? Então foi aí que começou a se pensar como é que eu digo, que gradualmente fosse começando a se libertar os escravos no Brasil, né? E essa rebelião não está nos livros de escola. A gente estuda a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Guerra de Peloponeso, Guerra de não sei o quê. Um apagamento mesmo. É um apagamento. E quando que você se propôs contar essa história? Porque é aquela coisa do Benjamin, você foi no contrapelo mesmo. Onde você encontrou material, primeiro? Aí eu fiquei doida para ir embora para Bahia encontrar o Jorge Amado. Falei, vamos ver se ele cumpre a promessa do convite, né, no livro. Ai, que fantástico. E comecei a pesquisar e não dava na época para eu ir. Eu cheguei na Bahia no dia 1º de fevereiro de 2002. Né? Aí no dia 2 de fevereiro eu acordei e fui direto lá para o Rio Vermelho, né, dia de Iemanjá. Passei o dia ali na praia, aquela festa, eu falei, a Bahia é meu lugar. Né? E decidi que eu queria ficar lá na Bahia e fazer essa pesquisa e escrever esse livro. Né? Aí voltei para São Paulo, assim, aconteceu tudo muito rápido, né? Eu vendi um apartamento com tudo dentro e tinha a empresa. Decisão de vida, né? Você se decidiu ali mesmo pelo projeto. Aí minhas coisas, eu fiquei com as coisas que cabiam dentro do meu carro, que eram livros e roupas, assim, o resto me desfiz de tudo e fui embora para Itaparica, onde eu comecei a pesquisa, porque saiu nesse livro, que deu nesse livro. E aí? E daí eu escrevi, eu achava que em 6 meses eu publicaria o livro, né? Não, eu não tinha noção, né? Você trabalhando dia a dia de publicidade, que você faz um anúncio de manhã e ele está no jornal à tarde, né? Eu falei, 6 meses eu Você também não tinha dimensão do que você ia fazer, nada, né? Não, da profundidade da sua pesquisa. Não tinha ideia do tipo de material que eu ia encontrar. Aliás, eu achava até que eu ia encontrar muito pouco material e eu me surpreendi, assim, maravilhosamente, porque existe muito material, existe muita fonte primária, existem livros, existem teses, né? Só não circulam, né? Ou seja, eu não sei. Quer dizer, eu acho que até tem uma ideia, né? Eu acho que desde a grade, né? Não é nem a grade, mas eu acho que o sistema de ensino brasileiro, né? Ele foi montado para se apagar a escravidão da história. Ele foi montado no início, 1917, na verdade, foi quando foi se instalado, né, um comitê para fazer a implantação do sistema público de escola brasileira. Né? E foi na época em que estava em vigência tanto a formação do caráter nacional brasileiro, eles estavam, quem somos nós, né? O que nós queremos ser, né? Que tipo de país que a gente quer se transformar. E era uma época que ainda estava em vigência, aqui na Europa e nos Estados Unidos, eles já principalmente na Europa, ele já estava começando a cair em desuso, mas no Brasil ainda era muito forte a ideia de que a mestiçagem e de que a presença do negro ia nos tornar um país que nunca chegaria a ser um país de primeira classe, um país desenvolvido, um país competitivo. Né? E, então, nessa época, no Brasil, ganharam muita força, né? Os médicos eugenistas, né? O movimento eugenista, que aqui se dividiu tanto em higienista, né, que curava-se através a cura do corpo, né, o remédio, a higiene, lavar as mãos, né, ter cuidado com o corpo, tomar banho, fazer exercício, né, quanto também partiu para um outro lado, né, que realmente pretendia transformar o Brasil num país branco. Né. Eles achavam, tanto que nessa época,
ia-se exposições para se apresentar ao país no exterior, né, para atrair mais imigrantes brancos. E em 1912, né, o representante brasileiro, acho que numa feira de Paris, né, falou que em 100 anos não existiria mais nenhum negro no Brasil. Não, eu preciso que você segure aí, porque a gente já encerra esse primeiro bloco, então, com uma provocação tremenda. E é o resquício de tantas outras coisas que a gente se viu desenvolver ao longo do século XX, né? Tantas outras maluquices aí da vida, né? Segura aí que a gente vai para o segundo bloco já já.